Bom, pessoal, esse vídeo ele faz parte do desafio literário aqui do canal, para saber qual livro fica e qual eu vou doar, né, que não fica na minha estante. Então, eu comecei já a leitura desse livro aqui, Boquitas Pintadas. Eu terminei o primeiro capítulo, estou na página 125, falta pouco. Aqui nós temos no total 246. E nesse vídeo eu vou fazer as atualizações, falando sobre as partes que mais me chamaram a atenção, pontuar algumas coisas da minha experiência de leitura. Bom, esse livro aqui, ele foi publicado em 1969. Manuel Puig, ele é argentino, então esse aqui é um romance argentino. Em 1974, ele foi adaptado para o cinema. Inclusive, esse filme ele está disponível no YouTube. Eu estou muito curiosa porque esse livro aqui ele tem uma estrutura e uma forma completamente diferente, com muitos outros gêneros textuais. Acaba sendo uma narrativa experimental, porque o que eu aprecio aqui nesse livro é a estrutura dele e o estilo de escrita. Como narrativa, eu confesso que em muitos momentos eu acabo me perdendo, e também em outros momentos ele fica cansativo. Eu aprecio ele como obra de arte por conta dessa estrutura e intenção do autor em fazer com que o leitor ele interaja com essas diferentes formas. Então realmente a gente encontra aqui notícias de jornais, de revista, cartas. Nesse bloco de leitura agora, eu anotei, né? Você tem prontuário de um hospital municipal ali com as informações sobre os sintomas de uma paciente. E essas diferentes fontes, elas são colocadas não de forma que tenha um encadeamento, um sentido ali para a história, para a narrativa, para que ela aconteça de forma linear, não. Ela é fragmentada, ela é desconstruída. A gente vê aqui que ele trabalhou bem nisso, né? Tanto na estrutura da obra, como também no estilo da escrita. Então, assim, realmente é um livro que tem muita qualidade. Mas, como eu falei, ele é desconstruído, ele é fragmentado, nem sempre a gente vai encontrar um sentido aqui. Principalmente para quem está acostumado a ler, né, narrativas lineares, com aquele desenvolvimento do personagem de início, meio e fim. Eu gosto muito também como ele desenvolve os personagens, a maneira como ele aprofunda ali nas suas angústias. Eu gostei muito de acompanhar a carta aqui da Nenê. Nesse bloco de leitura, a gente encontra aqui também, né, com relação a essas diferentes fontes, Ofício da Polícia da Província de Buenos Aires. Também temos Portaria Administrativa do Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí a gente encontra essa ata com uma denúncia com relação ao certificado de vendas, que é levada, né, ao delegado. E essa denúncia ela foi feita pelo personagem Cecil, que é o residente da fazenda, contra o senhor Antônio, que é o leiloeiro. Então ele é acusado, né, o leiloeiro é acusado de ter vendido gados com carrapatos e carbúnculos. E aí eu fui pesquisar o que é carbúnculos. É o antraz, né, doença bacteriana muito grave. Bom, o antraz eu já conhecia, mas eu não conheci por esse outro nome, carbúnculos. Como eu falei, ele tem esse estilo diferente, essa narrativa fragmentada, então pode ser que para quem esteja acostumado ou que gosta de ler romances com uma narrativa linear, pode ser que esse livro não funcione bem para você, ou não, pode ser que você se surpreenda, algo diferente na sua experiência de leitura. E assim, até o momento dessa leitura, eu estou com muita dúvida se esse livro ele fica ou não na minha estante. Isso por conta de algumas situações aqui. Primeiro, esse livro é um livro esgotado, ele está no 1001 livros para ler antes de morrer. Ele tem essa estrutura diferente, eu estou apreciando, eu acho muito interessante. Por outro lado, a história em si não me envolveu, não me cativou, não me arrebatou, para fazer com que eu queira reler esse livro. Além do mais, tem um filme disponível no YouTube, então se eu quiser lembrar da história, eu posso assistir ao filme, né, porque está disponível gratuitamente, de fácil acesso, apesar desse livro aqui não ter em e-book. A minha intenção, a princípio, de manter ele na estante é por conta do livro físico e não da história em si. Do livro físico por conta da sua estrutura. Mas ainda assim, como eu falei, é uma obra de qualidade. Eu ainda estou em dúvida. Vou realmente avaliar quando eu finalizar a leitura. Se eu continuar com dúvida, claro que eu vou manter o livro na estante, porque na dúvida não vou me desfazer até realmente ter certeza. Então é isso, pessoal. Primeira atualização, depois eu volto aqui para contar mais como está a minha experiência com Boquitas Pintadas. Então até mais. Li por 30 minutos e eu estou fazendo também, né? Continuo fazendo as minhas anotações, minhas reflexões no momento da leitura, para não perder esses insights. E eu estou aqui na página 137. Eu gosto de alguns momentos, assim, ele tem uma estrutura, uma forma muito complexa. Em muitos desses momentos fica difícil aprender algum sentido. Mas quando ele volta, né, para a linha narrativa, para a história aqui dos personagens, as situações que eles estão vivenciando, e eu consigo entender as situações, eu me comovo com a vida desses personagens, principalmente do Juan Carlos. E para mim esse bloco de leitura ele foi muito angustiante porque ele saiu da clínica, né, que ele fazia tratamento porque a prefeitura que ele trabalha não estava dando mais licença.
médica, então ele teve que voltar para poder resolver essa situação. E aí, chegando lá, eles observam que ele não tem condição de continuar com o trabalho. Então, ele fica, tipo, como um reserva à disposição, né? Mas, enquanto ele tá lá na cidade dele, ele tenta entrar em contato com as pessoas ali, com os amigos, né? Com o amigo dele, com a Mabel e também com a Nenê. E quando ele vai procurar a Nenê, o pai dela, né, fica, olha, você não tem condições de voltar ao trabalho, significa que você não está curado. Então, questiona, né, pergunta por que ele está se aproximando da filha dele. Mabel também não está na cidade porque ela foi para Buenos Aires. E ele também não consegue ali encontrar o amigo dele, né, que ele queria desabafar. Mas assim, a parte mais angustiante é porque aqui fala qual é o maior desejo dele naquele momento. Então, o maior desejo dele é poder levantar um dinheiro para ele poder voltar rapidamente para a clínica, né? Deixar a cidade onde ele está e voltar imediatamente para a clínica. E o maior medo dele é de morrer. Então, essa situação ela é muito angustiante porque ele está correndo atrás do dinheiro, do tratamento. E além de correr atrás do dinheiro para poder se tratar, custear ali a clínica, ele também precisa correr contra o tempo, porque a doença dele está avançada, né? Ele tem tuberculose. Então, assim, é algo bem angustiante quando eu me deparo, né, com esses momentos em que ele traz esse personagem, ele vai fundo mesmo. A vida de Nenê também, a gente sente o desespero dela, a angústia dela. Então esses são os momentos que eu gosto muito de acompanhar aqui a história. Eu achei interessante também porque a Mabel, ela está em Buenos Aires, eu acho que ela está com a tia, eu me recordo agora. Ela tá vendo o jornal, né, no jornal ela quer ver a sessão de cinema. Eu achei muito interessante porque eles vão mencionando os filmes da época e eu achei isso bem legal. Mas, em outros momentos aqui, a narrativa ela é confusa. A gente também tem um encadeamento de sequência das ações mecanizadas ali dos personagens. Então, eu acho muito interessante quando eu observo nessa perspectiva da obra quanto a sua forma, quanto a sua estrutura, quanto a sua construção. Aí sim, eu acho interessante. Mas quanto à experiência de leitura, quanto essa minha tentativa de tentar encontrar um sentido, são momentos para mim que deixam a narrativa cansativa. Bom, então é isso. Vou ler mais um pouco e depois eu volto aqui comentando mais sobre Boquitas Pintadas. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos encerrar aqui com essa última atualização sobre essa obra, como foi minha experiência e também se esse livro, ele continua na minha estante ou se eu vou passar ele. Vou fazer aqui algumas considerações, algumas observações dessa minha experiência de leitura. Não se preocupem que não tem spoiler. Fiz muitas anotações no decorrer aqui da minha leitura. Então, reflexões também, observações sobre o estilo de escrita, passagens importantes que eu não queria, informações, na verdade, importantes que eu não queria esquecer para poder comentar sobre um personagem, sobre uma determinada data, um acontecimento, e aí eu fui fazendo as anotações. Eu gostei muito de organizar dessa maneira. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? Tem muita coisa para falar aqui. Não vou falar detalhes sobre o enredo, são mesmo considerações sobre a obra. Primeiro aqui, vamos falar sobre o estilo, né? Já falei em takes anteriores, não vou me estender, mas a história aqui é simples. A gente tem o triângulo amoroso com Juan, Carlos, Nenê e Mabel. E aí, ao longo dessa trama, a gente vai acompanhando algumas intrigas, mentiras que serão descobertas e que vão ferir outras pessoas que estão envolvidas. Existem momentos aqui reveladores que eu fiquei muito impressionada com relação aos personagens também. Em alguns momentos eu fiquei muito sentida e angustiada pelo que eles passavam. Então, por exemplo, eu falei no take anterior a situação do Juan Carlos, por conta da doença dele, não ter condições, o desejo dele em levantar o dinheiro para poder seguir com o tratamento e o medo que ele tinha também de morrer. Mas a gente também vai acompanhar aqui desejos, angústias e medos de outros personagens. Então, por exemplo, aqui a personagem Antônia Ramírez, ela é engravida, mas o pai da criança acaba não assumindo. Ela é tomada por um desejo de ter alguém ali, naquele momento, ao lado dela, apoiando, dando a mão. Um momento importante e especial ali na vida dela. E ela não tem ninguém, ela está sozinha, porque simplesmente o pai da criança não assume. Mas a questão aí da gravidez da Antônia Josefa Ramírez, ela é muito maior, ela é muito mais difícil, muito
mais problemática, envolve muitas outras questões que vão ter consequências aqui também gravíssimas. Então, essa parte foi bem duro acompanhar. Ainda com relação aos personagens, nós temos também intrigas e a parte das cartas aqui no final, algumas revelações eu não imaginava, eu gostei muito de acompanhar. E também o que o interlocutor ele faz com as cartas que vai prejudicar outra pessoa. Isso também foi um golpe para a pessoa aqui se vingar. Mas aqui eu também achei bem problemático alguns personagens, até mesmo o próprio Juan Carlos, porque ele é machista, ele é mulherengo, ele continua saindo com muitas mulheres, contaminando elas. Também tem outro personagem aqui, o suboficial, que é um abusador. Então a gente tem, entre outros personagens machistas, racistas, que vão aparecendo aqui em alguns episódios, em algumas cenas. Eu achei a fala desses personagens muito agressivas, preconceituosas. Então, encontrar isso aqui foi algo que me incomodou. A gente interage tanto com o livro, né? Porque você tem esse estilo, essa estrutura fragmentada que a gente vai montando esse quebra-cabeça. Você tem a participação do leitor de forma ativa. Cada vez que a gente avança mais aqui na leitura, a gente encontra toda essa variedade. Então aqui a gente acompanha, por exemplo, diálogos através de uma ligação de telefonema. A gente também encontra confissões, além das outras que eu falei anteriormente, né? Cartas, atas, notícias de jornais e revistas, diálogos sem a voz do outro interlocutor, depoimento à polícia. Com relação a esse formato, tem partes que eu achei assim bem interessantes, porque enquanto a gente está acompanhando, por exemplo, o diálogo entre as amigas Mabel e Nenê, no momento em que elas estão ouvindo uma novela, né, é um momento que a gente também acompanha algumas cenas. Então ele faz isso de maneira bem sutil e quando você percebe que você está dentro dessa novela. Então isso foi também algo que eu achei incrível. E o que eu gostei aqui foi exatamente isso, a forma, a estrutura da narrativa. A gente também vai percebendo aqui que ele tem consciência estética daquilo que ele está criando. Por conta disso, né, de todo esse domínio dessa técnica, eu considero essa uma obra de muita qualidade. O foco aqui não está no conteúdo em si, como eu falei, a história é simples, e sim na maneira como ele vai trabalhar essa narrativa. Então, a beleza aqui do livro está no estilo da narrativa. Por ele ser um livro fragmentado, por ele ter essas diferentes fontes, ele é um livro também para ser lido de forma mais pausada. E quando eu peguei esse livro, eu não sabia se tratava, não sabia do estilo, não sabia que era uma narrativa experimentalista. Ela não é uma narrativa linear. E eu engatei na leitura desse livro nessa perspectiva. Ou seja, lendo de forma sequencial, forma corrida. Só que eu percebi que lendo nessa forma sequencial, corrida, nesse ritmo, como se fosse uma narrativa linear, a experiência de leitura, ela fica cansativa. Então esse é um tipo de livro que pede, né? Ele tem o tempo dele e ele pede que a leitura que ela seja feita de forma mais pausada, um ritmo mais lento, de repente lendo aqui um fascículo por dia, e a partir disso, identificando o que está acontecendo, porque realmente aqui, em vários momentos, eu me perdi, porque ele não entrega ali, ele começa uma história e a gente não sabe a que personagem ele está se referindo, realmente fica bem confuso, só depois, mais lá na frente, uma outra carta, uma outra fonte é que você vai descobrir quem era o personagem, então você realmente vai montando. Então é aquele tipo de livro que faz você desacelerar, porque senão vai ser uma leitura cansativa. Mas ele não é um livro difícil de entender. E como eu falei, né, ele é tudo diferentão e tem partes aqui que você acompanha um determinado dia de um personagem, logo em seguida, no mesmo dia, no mesmo horário, a gente acompanha o que o outro personagem estava fazendo. Então são várias estruturas, formas diferentes que a gente encontra aqui, que a gente vai se surpreendendo. E mais do que interessante, cada vez que eu me deparava com uma estrutura diferente, ou com um estilo, a técnica que ele utilizava aqui, eu ficava admirada. O que eu gostei muito foi a estrutura, foi a forma. Já com relação à história em si, o livro ele não me pegou tanto. Em determinados momentos é que eu estive envolvida com os personagens. Esse envolvimento ele foi muito profundo, mas isso equivale, eu diria, a uns 30% da obra. Eu gostei muito do começo, de acompanhar, por exemplo, a Nenê, que troca cartas com a mãe do Juan Carlos, e eu gostei também mais de algumas revelações, das intrigas dela com a Celina, que é a irmã do Juan Carlos. Como eu falei, também tem a parte da vida da Antônia que me impactou bastante. O restante foram técnicas, estilo. Muitas vezes, na minha experiência de leitura, isso ficou muito cansativo. Então, assim, eu falei que se eu tivesse alguma dúvida, esse livro, ele iria permanecer na minha estante. Mas não é o caso. Então, eu anotei aqui as minhas considerações. Primeiro, eu gostei muito do estilo e da forma. Isso é um ponto positivo aqui para a obra. O fato também dele ser um livro esgotado, isso também pesa. Ser esgotado e não ter o formato nem e-book nem audiolivro.
Isso pesaria na minha decisão. Ele também está na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer. Eu adoro acompanhar essas listas, e essa lista dos 1001 livros é uma das diversas fontes que eu tiro os livros para ler. Outra coisa que pegou bastante foi com relação à capa. Eu amei, me apeguei muito a essa capa, gostei bastante por ela ser antiga, então seria aí um ponto. Poderia também pensar em reler, mas agora pausadamente, sabendo que o que está em jogo é a forma, é o estilo, e que o livro ele pede essa leitura mais pausada. Não que eu corri com a leitura, né? Mas eu li sequencial, né? Eu não parei, li como se fosse uma narrativa linear. Tudo isso poderia pesar na minha decisão de que esse livro deveria ficar na minha estante. Mas algo pesou muito mais, que foi o conteúdo em si. Como eu falei, eu gostei muito da forma, eu gostei muito da estrutura. A história em si não me envolveu a ponto de manter esse livro na minha estante. E quando eu me vi naquela situação, angustiada para terminar logo a leitura, e quando eu terminei eu fiquei aliviada, eu percebi que eu não vou reler esse livro. Por mais que futuramente eu queira revisitar a história, mesmo sendo difícil encontrar o livro físico, que está esgotado, mesmo não tendo e-book ou audiolivro, mas tem um filme gratuito disponível no YouTube. O livro tem toda uma estrutura diferente, todo fragmentado, como que o filme ele foi desenvolvido. Eu estou super curiosa para assistir. Por isso eu decidi que esse livro aqui, ele não vai continuar na minha estante, mas não porque ele é um livro ruim, simplesmente porque eu não vou reler. E com certeza outras pessoas vão aproveitar melhor essa leitura. Eu vi que muitas pessoas gostaram do livro, então com certeza vale a pena passar esse livro adiante para que outras pessoas conheçam, tenham essa experiência de leitura também. É isso, valeu a pena ter lido, ter conhecido essa obra. Se não fosse por conta desse desafio, eu não pegaria esse livro tão cedo para ler. Eu estou muito satisfeita em fazer a minha estante circular, ela ficar mais dinâmica e não ficar com os livros parados, sabendo que eu não vou reler. Então nesse vídeo vocês acompanharam a minha experiência com boquitas pintadas. Se você já leu esse livro aqui, deixa aqui nos comentários como que foi sua experiência de leitura, ou se você já assistiu o filme, também deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já tinha ouvido falar desse livro. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, já ative as notificações para acompanhar os próximos livros e também os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.